Bem, pessoal, como eu havia prometido lá no grupo, eu vou estar fazendo a resolução dessa questão, refazendo, né? Já que eu cometi um pequeno erro por falta de atenção, desatenção minha, descuido, um pequeno erro que fez com que eu não conseguisse resolver ela toda em sala com vocês. Na realidade, quando eu percebi o erro, já era no final da aula, né? E aí acabou que não deu para eu entregar a resolução dessa questão completa. Então eu vou estar entregando a questão aí para vocês verem esse erro, qual foi esse erro, e também terem a resolução da questão, certo? Bem, não vou me ater a leitura do enunciado, eu vou apenas destacar aquilo que interessa. Quando ela diz aqui que trata-se de um triângulo ABC, onde o segmento AD é a mediana relativa ao lado BC. Uma consequência desse segmento aqui, ó, AD ser mediana, pessoal, relativa ao lado BC, é que esse ponto D, ele é ponto médio desse lado BC, certo? Uma primeira consequência está aí, tá bem? Ele continua colocando, por um ponto arbitrário M do segmento BD, por esse ponto M, né? Esse ponto arbitrário, que significa que é um ponto M qualquer, ele diz que deve ser traçado o segmento MP, onde MP será paralelo a AD, onde P é o ponto de intersecção desta reta paralela, no caso da reta paralela que passa por esse segmento MP, essa reta aqui, certo? E ele diz que esse P é ponto de intersecção dessa reta com o prolongamento desse lado AC, ou seja, esse prolongamento aqui, ó, tá? Se N é ponto de intersecção de AB desse lado do triângulo AB, né, ó, N é esse ponto de intersecção de AB com MP, certo? Como a gente pode ver aqui, ó. Podemos afirmar que, e aí devemos verificar qual dessas igualdades, né? Qual dessas relações é verdadeira, certo? A gente deve notar que o que ele quer saber é o que será a soma de MN com MP, certo? Então, o que ele quer, vou destacar logo o que ele quer aqui, é exatamente a soma, destacar aqui desse lado, a soma de MN mais MP. Ele só quer saber o que vai nos dar essa soma, certo? Observemos que MN é esse segmento, né? Esse segmento bem aqui, ó. MN, deixa eu destacar. MN é esse segmento. E MP é esse segmento todinho. Aí a gente deve observar o seguinte: como é que a gente vai fazer tal destaque, certo? E aí esse desenho que eu destaquei desse triângulo PMC e o triângulo, né? E o triângulo ADC, certo? Esse desenho destacado aí para que a gente já possa pensar na semelhança entre esses dois triângulos. Alguém pode estar perguntando, mas como semelhança? Bem, a gente já viu que basta identificar dois ângulos que sejam iguais, né, nos dois triângulos, para a gente ter certeza dessa semelhança. A gente nota que esse ângulo aqui, no vértice C, ele é um ângulo comum ao triângulo a esse triângulo aqui, ó, triângulo ADC, e também é um ângulo comum ao triângulo BMC, certo? Então a gente já identifica um ângulo comum aos dois. E aí a gente pode notar também que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, obviamente, são ângulos iguais pelo fato de PM ser paralela a AD, pessoal. Nós podemos pensar em duas retas paralelas passando por esses dois segmentos, por esses dois lados, o que faz com que, por exemplo, essa reta que passa por MC, essa reta aqui, ó, que passa por MC, certo? Ela seja uma transversal. E aí a gente nota que este ângulo e este ângulo está acima, ou seja, está em um mesmo semiplano definido por essa transversal, que eu vou chamar de T,
e aqui eu vou chamar de reta R e reta S, tá? Então esses dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos que estão em o mesmo semiplano, definido por essa reta T transversal, sendo que um está na parte interior, né, na parte entre as duas retas paralelas, e o outro está na parte exterior, ou seja, na parte fora, né, na parte não interior às duas retas paralelas. Isso faz com que esses dois ângulos sejam correspondentes, o que nos garante que eles são iguais. Bem, sendo esses dois ângulos iguais, né, chamado de alfa e alfa, o terceiro ângulo desses dois triângulos obrigatoriamente tem que ser iguais, certo? Aí alguém pode se perguntar como é que isso vai nos ajudar a resolver essa questão. Olha só, a gente nota que os nossos segmentos PM, certo? PM, né, que vai de P até M, e MN, que é isso aqui, que é esse segmento aqui, tá? Eles são segmentos paralelos a esse segmento AD. Isso já nos dá uma ideia de que deverá haver alguma relação entre esses dois segmentos e o AD. Isso já nos sugere, mas aí a gente tem que mostrar. Tem que mostrar que isso de fato vai acontecer, certo? Então a gente vai considerar que essa semelhança entre os dois triângulos, e a gente nota o seguinte, pessoal, como foi dado que AD, esse segmento AD, ele é mediana, né, relativa ao lado BC, isso nos dá destaque a esse lado BC, a esse lado que vai de B até C do triângulo. Então eu vou voltar minha atenção também para esse lado, certo? E aqui eu vou destacar o seguinte, sendo esse, como vai me facilitar se eu atribuir alguma variável mais simples para cada pedaço que esse lado BC foi dividido. Ou seja, de B até M, eu vou chamar de X. De M até D, eu vou chamar de Y. E de D até C, eu vou chamar de Z. O fato de D ser ponto médio do lado BC, isso vai nos garantir que esse Z é igual a X mais Y. Essa é uma primeira relação importante que eu tiro só do fato de D, né, desse ponto médio. Agora eu vou usar a questão da semelhança entre esses dois triângulos, certo? Entre esses dois triângulos destacados em vermelho. Bora lá. Como eu tenho aqui θ, aqui é ângulo comum, aqui é alfa e aqui é alfa, eu só vou atrás, né, eu só vou usar as informações que eu já tenho. Eu sei que aqui é o lado AD, eu sei que esse lado AD, ele corresponde a esse lado MP, pelo fato de AD, de tanto AD como MP, estarem entre ângulos iguais. A gente nota aqui, AD está entre θ e alfa, e MP está entre θ e alfa, certo? Então, como eles são ângulos correspondentes, eu posso fazer a divisão do AD pelo MP. E essa divisão pela semelhança será obrigatoriamente igual à divisão de Z, né, desse lado que mede Z, ou seja, do DC, né, desse lado do triângulo menor, dividido pelo lado do triângulo maior correspondente. Então, nota o seguinte, ó, esse lado que mede Z, ou seja, o lado DC do nosso triângulo menor, ele está entre alfa e o ângulo C, certo? Então, terei que fazer a divisão dele para manter a igualdade pelo lado que vai de M até C do nosso triângulo maior, certo? Já que esse lado é o que também está entre alfa e C, certo? Então, terei aqui Z sobre, no caso aqui da Y mais Z. Como na minha relação é MP mais MN, notemos que eu quero que o MP esteja isolado. Então, vou fazer esse isolamento já aqui, pessoal. Então, tenho que MP vezes Z igual a AD vezes Y mais Z.
Ou seja, MP vai ser igual a AD vezes Y mais Z sobre Z. Certo? Está aí. Bem, alguém pode estar perguntando agora o seguinte: sim, professor, você determinou uma relação, né? Uma relação para MP. Mas e o MN? Aí o MN, para encontrar uma relação que me deu o MN, eu vou usar o outro triângulo. Na realidade, eu vou usar outros dois triângulos que posso destacar nessa minha figura total, que são esses dois aqui, certo? Esses dois triângulos que pelo mesmo fato, notem agora, pelo mesmo fato, de modo análogo ao que eu percebi, ao que a gente percebeu da semelhança entre esses dois triângulos PMC e ACD, né, e ADC, a gente pode também concluir que esse triângulo ABD, ele é semelhante, ABD semelhante ao triângulo NB, PM, certo? A gente nota aqui, ó, bora lá. Esse ângulo em B é comum aos dois triângulos, isso é fato. Vou chamar ele de gama, certo? E aí, do fato de MN e AD, tá aqui MN, né? E tá aqui AD, do fato de MN e AD serem paralelas, nós podemos observar, né? Podemos considerar que essa reta aqui, ó, essa reta aqui, por exemplo, que passa por B e por A, ela é uma transversal, tá? E aí, do mesmo jeito que a gente fez na outra, do mesmo jeito que a gente observou na outra situação, podemos destacar esse ângulo e este ângulo, né? Ângulo interno do triângulo menor, e aqui é o ângulo interno do triângulo maior, com detalhe. Ambos esses dois ângulos estão abaixo da reta D, ou seja, estão em um mesmo semiplano definido por essa transversal, né? E sendo que um está na região interior, as duas paralelas, e o outro está na região exterior, essas duas paralelas. Isso me garante que esses dois ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Logo, se aqui eu chamo de ρ, aqui eu também deveria atribuir o mesmo valor ρ. Consequentemente, pessoal, o terceiro ângulo interno em cada um desses triângulos obrigatoriamente serão ângulos iguais, chamado de ômega, aqui, certo? Então, a gente já nota que nossa relação vai se dar aqui, MN, novamente o AD aparecendo, né? A gente tinha chamado BM, esse lado, esse segmento que vai de B até M, a gente tinha chamado de X. Esse segmento que vai de M até D, a gente tinha chamado de Y. E esse segmento que vai de D até C, a gente tinha chamado de C. O que nos faz novamente concluir que Z é igual a X mais Y pelo fato de D ser ponto médio de BC. Ok? Então, a gente já havia concluído também que esse ângulo é comum aos dois. Este ângulo que eu chamei de ρ tem a mesma medida deste ângulo que eu chamei de ρ. E este ângulo que eu chamei de ômega tem a mesma medida desse ângulo que eu chamei de ômega. Tá? O que nos garante aí a semelhança entre os triângulos. Semelhança entre BMN, triângulo BMN, e o triângulo BDA. Bem, dada essa semelhança, quem são os lados correspondentes? E aí a gente já observa que o lado MN, ele está entre os ângulos ρ e ômega, assim como o lado AD está entre os ângulos ρ e ômega. Nesse caso, podemos observar que ao fazermos MN dividido por AD, isso será igual. E aí, pessoal, ontem eu cometi o meu erro, certo? Meu pequeno descuido foi aqui. Eu já havia falado, repetido várias vezes para vocês, que quando a gente parte de um triângulo, né, de um triângulo semelhante, note que eu parti desse triângulo
B, né, partir desse triângulo aqui, ó, partir do lado MN. Comecei por ele, né, na minha análise. Então, quando a gente começa de um dos triângulos para o outro, né, a gente sempre vai continuar partindo desse triângulo. E o que eu fiz lá, que foi errado, foi que eu parti do menor triângulo e depois dessa igualdade, eu parti do maior triângulo. Em vez de fazer igual a x, que é o lado entre gama e ômega, correspondente ao lado que está entre gama e ômega no triângulo maior, certo? Então, deveria fazer x, que é o lado do menor triângulo, dividido por x mais y. Eu fiz o contrário. Eu fiz mn sobre AD igual a x mais y sobre x. Ou seja, eu inverti. Aqui eu parti, né? Comecei do menor triângulo e aqui eu coloquei como numerador, né, a medida do lado do maior triângulo. E aí, obviamente, que isso deu aquele erro, né, que eu não consegui identificar, que eu percebi no final da aula, mas não consegui identificar a tempo de revisar com vocês, tá certo? Bem, como aqui é errado, né, descartemos isso e vamos continuar pelo que a gente conseguiu até agora. Então, vamos lá. Até agora, nós temos aqui mn sobre AD igual a x sobre x mais y. Certo? Nós já vimos que o que nós queremos é o valor de MP mais MN. Só que o MP, a gente já decidiu, já determinou o valor de MP, né? O valor não, uma expressão para MP, que é essa daqui, ó. Eu vou levar essa expressão também, tá? Sabemos que MP é igual a AD vezes, deixa eu botar lá para vezes Y mais E sobre Z. Do mesmo jeito que o MP está isolado, eu vou isolar aqui o MN também. Vai ficar MN igual a AD vezes X sobre X mais Y. Então, pessoal, a gente tem aqui o MN isolado, temos o MP isolado, bastará agora a gente substituir nessa nossa soma. Tá? Fazendo agora a substituição, MP mais MN será igual, no lugar de MP, AD vezes Y mais E sobre Z, somado com esse valor de MN, né, a representação de MN que é dado por essa expressão aqui, AD vezes X sobre X mais Y. Aí alguém pode se perguntar assim, como é que a gente vai fazer essa soma se esse Z aqui, né, e esse X mais Y são denominadores aí dessas nossas frações diferentes. Aí a gente deve lembrar lá do início que a gente concluiu que Z é justamente X mais Y. Isso. Então o que a gente pode observar? O que a gente pode fazer agora? MP mais MN igual a AD em evidência, certo? Igual a Y mais, no lugar do Z, eu vou colocar logo a substituição por X mais Y. No lugar desse Z, ficará também X mais Y, mais X dividido por X mais Y. Lembrando que eu coloquei esse D, né, que estava multiplicando os dois, coloquei logo em evidência. Então, MP mais MN será dado por AD, multiplicado por, olha só, como o denominador é igual, a gente só vai repetir. E agora temos X mais X, que dá 2X. Y mais Y, que dá 2Y. Esse 2 pode ser colocado em evidência, ficando então AD vezes 2, multiplicado por X mais Y sobre X mais Y. E X mais Y dividido por X mais Y
é igual a 1. Então fica 2 vezes AD, o resultado para a soma de MN mais MP, certo? Está aí a resolução, como eu havia prometido, tá, pessoal?